Aleluia. Glória a Deus. Mas vocês podem se sentar. Então, quem é que está com a Bíblia aí na mão? Bah, se tivesse um prêmio, ninguém ia ganhar. Só a Fran ia ganhar. Tem, ó, Liz, tem prêmio, ó. Tem Bíblia. Ô, Bela, cadê a Bela? Isabela, tem prêmio ainda aí? A Fran e a Liz, que foram as duas que apontaram a Bíblia primeiro. Viu? Vocês têm que ser mais proativas. Dá um prêmio para a Fran e um prêmio para a Liz. A próxima vez vocês erguem a Bíblia mais alto. Viviane, que tu tá cochichando aí. Tu tá bem na minha frente, Viviane, cochichando. Que é? Tu quer prêmio também? Tá. Quem é que tá com celular? Aê. Viviane, tu não tá com celular? Gurias, então. Isabela. Gente, tô ficando meio cegueta. Como é que é o negócio mesmo? Do Instagram. Entra no Instagram. No culto vocês não podem, viu? O pastor Jack não deixa. Eu sou mais legal que ele, ó. Entra no Instagram. Hoje pode. Tá, primeiro me dá um oizinho aqui, ó. Todo mundo dá um oizinho. Oi. Oi, ó. Essas são as mulheres animadas da reunião das Mulheres Fortes, ó. Uhul! Então, entra no Instagram. Digita aí. @Comunidade Mulheres Fortes. Digitou? Vamos lá. Não sejam como eu, que só acessa a internet para pesquisar receita. Que acabo de postar meu story sem marcar a comunidade. Não devia ser eu fazer isso, devia ser a Bela, né? Devia ser alguém assim mais... Mas, né? Tô aqui. Acharam a comunidade Mulheres Fortes? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão curtir esta página, vocês vão acompanhar esta página, vocês vão tirar as fotinhas de vocês e vão marcar hashtag Mulheres Fortes, comunidade Mulheres Fortes, que vai aparecer a fotinha de vocês. E vocês vão nos acompanhar por esta página do Instagram agora, ok? Valeu, então, gente. É isso, Bela. Se fosse a Bela, seria um momento mais empolgante, assim, né? Porque... Mas é isso. É isso, né, Bela? Então tá. Compartilha com as amigas. Então tá, deixa eu só explicar para vocês o seguinte. Por que mulheres fortes? Talvez alguma de vocês possa pensar assim, ó. Por que mulheres fortes se a Bíblia diz que nós somos o vaso mais frágil? Nenhuma de vocês sequer indagou isso. Eu pensei. Gente, por que mulheres fortes? A gente está meio antibíblica. A gente é meio antibíblica? A gente é feminista? Não. É porque nós não estamos dizendo que nós não somos o vaso mais frágil, como a Bíblia diz. A Bíblia aponta nós mulheres como, sim, o vaso mais frágil. Porém, a Bíblia também fala em 2 Coríntios, no capítulo 12, verso 8, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, essa é a bênção de ser o vaso mais frágil. Porque quando o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nós nos tornamos fortes. E é por isso que o nome da nossa comunidade é Mulheres Fortes. Nós teremos reunião toda segunda sexta-feira do mês, às 20 horas. Tá? Vocês são sempre bem-vindas. Não é uma reunião denominacional. Nosso alvo são irmãs de outros ministérios, mulheres que não são cristãs, amigas, colegas. Se vocês tiverem inimigas, convidem elas, vocês vão sair daqui amigas. Nós teremos sempre sorteios, chazinho,
louvor, testemunho, terão, assim, ó, você tem algum testemunho para contar, você foi impactada por Jesus, Jesus fez alguma coisa na tua vida? Fala comigo, que nós podemos ter testemunhos também, isso vai ser muito bom, tá? Nós queremos ter testemunho, vai ser muito bom. Nós teremos o ensino da palavra e esse é o foco, porque isso que vai nos fazer sermos mulheres fortes. E nós teremos também um grupo de discussão nas mesas. Isso é, vocês não sabiam, né? Tem mesa com menos de 3 pessoas? Não, né? Tem uma mesa com menos de 3 pessoas. Depois a gente resolve isso. Como é que vai funcionar? É o Ministério das Mesas. E é uma coisa muito legal que mulher gosta de fazer. A gente vai se juntar depois da palavra, uma mesa com 4 mulheres, tá? Eu até gostaria de encorajar, se vocês não precisam ficar depois da palavra sentada do jeito que vocês estão, tá? Vocês podem trocar de lugar se vocês preferirem, se vocês perceberem a necessidade. E eu queria encorajar, principalmente, as esposas dos líderes de GC. Você viu que numa mesa só tem visitante, ou só tem novo convertido, ou tem alguém que não é membro ainda. Senta ali com ela, você vai liderar aquela mesa nesse momento da reunião, tá? É legal, pode parecer assim agora no momento assim, eu não quero liderar nada. Calma, gente, vocês não vão, né? Não é nada assim. Vai ser um momento bom, vocês vão fazer o quê? Vocês vão conversar. Tem alguma coisa que mulher faz melhor do que conversar? Não tem, gente? Os homens conseguem fazer isso na quarta-feira. Se eles conseguem, para nós vai ser fichinha, vou ter que mandar parar de falar. Então, vai ter isso, tá, gente? E vai ser um momento muito bom. Por que vai ter isso? Porque nós queremos amar as mulheres, pastorear umas às outras. Vai ser um momento de reflexão. Vai ser muito bom, tá? Então, vai ter o ministério com as mesas. Por que nós estamos nos reunindo aqui? Não é só para tomar chá e não é só para estar juntos, embora isso seja muito bom. Mas é porque a gente vive num mundo, numa sociedade que não admite, mas odeia as mulheres. Tá? E quando admite de forma errada. Preciso falar isso. Não queria falar, mas preciso falar. Por quê? Qual é o movimento que a gente vê hoje que diz que ama as mulheres? Feminismo. E o que é o feminismo no meio de tudo isso que está acontecendo? É uma maneira equivocada de achar uma solução para um problema que realmente existe. Sabe o que é o feminismo? No meio de um mundo onde existem mulheres machucadas, maltratadas, traídas, judiadas, desamparadas, o feminismo é um band-aid num câncer. É tipo isso, não resolve nada, entendeu? E esse mundo que odeia as mulheres tenta destruir, desestruturar a nossa feminilidade. Tenta dar um ressignificado de forma errada. Nós estamos aqui porque nosso alvo é amar essas mulheres e apontar o correto, a forma correta, a verdadeira feminilidade. Então, o nosso alvo é ter um ministério de mulheres com Jesus que sirva a igreja. Por quê? Porque o nosso mundo odeia as mulheres e odeia a igreja. Porque o nosso mundo fala mal das mulheres e fala mal da igreja. E não serve as mulheres e não serve a igreja. Qual é o nosso modelo? Jesus. Porque Jesus é a norma, é o normativo. Jesus é o único homem normal que andou sobre esse mundo. E quando eu digo normal, não estou falando a palavra comum, mas normal de regra, né? Normal de normativo. Ele é a norma, ele é a regra, ele é o modelo para nós seguirmos. E a Bíblia é o livro que ele deixou para nós. Então, objetivos para as mulheres, objetivos para a nossa igreja vintage. O desenvolvimento de mulheres maduras. Nós temos o foco no crescimento da igreja, através do crescimento das mulheres, como esposas, mães, irmãs e líderes piedosas. Um mundo sem mulheres é um mundo que não floresce. Uma igreja sem mulheres também não floresce. Então, à medida que nós florescermos com Cristo, os nossos lares, não importa se você é solteira ou casada, se você tem filho ou não, se você trabalha dentro de casa ou fora, à medida que você floresce,
a igreja floresce, a igreja cresce, a sua família floresce e a sociedade é beneficiada. Deus colocou isso em nós. Nós temos o poder de florescer. E esse é o nosso objetivo, com maturidade. Sabe aquela história que tem no Instagram, às vezes no Face, nem sei se tem ainda. Ai, como é que é? Corpo de mulher, cabeça de menina. Gente, não tem nada mais ridículo que isso. Era bom ter corpo de menina com cabeça de mulher, até, né? A gente entende. Mas ninguém tem que ter corpo de mulher e cabeça de menina. Por quê? Porque cabeça de menina geralmente é cabeça oca. Não sabe o que quer, uma hora quer uma coisa, outra hora não quer, é indecisa, é egoísta, não sabe o que quer do futuro, sabe? Então, assim, nada de cabeça de corpo de mulher e cabeça de menina. Não. A gente vai querer mulher madura. Não importa a idade que você tem. A Anitta, quantos aninhos tu tem, Anitta? Está caminhando, começou o caminho da maturidade. Bem-vinda, Anitta. Você é bem-vinda em nosso meio. Não importa a idade que você tenha. A maturidade, ela é uma jornada, né? Todo mundo sabe que a gente não tem como ter 16 anos e ter a mesma maturidade de uma mulher de 50 anos. Mas bem-vinda ao início do caminho. Nós vamos caminhar juntas. Vai ser uma bênção, nós vamos aprender juntas. E o objetivo para todos. Não, todas. Todos. Não, ai. O objetivo para todos. Todas. Que estão nos vendo aqui da igreja e que estão nos vendo na internet. Amar as mulheres. Liderar bem. Liderar servindo, liderar encorajando, liderar ensinando as mulheres. Ajudar as mulheres a serem como Jesus. Esse é o nosso objetivo. A Bíblia é a nossa rocha. E nosso versículo está em Provérbios 31, 25. A força e a dignidade são os seus vestidos. Que Deus nos faça assim. Amém? Que a força e a dignidade sejam os nossos vestidos. Existe uma força diabólica na cultura hoje que trabalha em oposição às mulheres, querem fazer as mulheres a se portarem, a serem, fazerem o que os homens fazem. Você não precisa disso. Você nasceu para fazer, ser, tudo que um homem não consegue ser e fazer, para a glória do teu Criador. Então, nós precisamos que mulheres mais maduras abracem as mais novas também. Então, assim, se você se sente uma mulher mais madura na fé, se você teve experiências com o Senhor, se você sente no seu coração de ajudar outras mulheres, não se intimide. Às vezes eu vejo a Bianca, ela faz uns devocionais, aí ela veio, não sei o quê, quando eu sou tita. Não, gente, Deus queira que muitas Biancas se levantem. E que não sejam tão novas quanto a Bianca, porque a Bianca tem sido uma moça bem corajosa. Ela não tem muito tempo de casada, ela é jovem e ela tem uma bebezinha nova. Eu queria muito que mulheres mais maduras fossem tão corajosas quanto ela tem sido. Por quê? Porque tem coisa para ensinar, sabe? Porque tem experiência de vida, porque tem andado com Jesus. Então, se você se sente assim, não se cale. Você é uma bênção para nós e eu quero te ouvir. Amém? Nós vamos ser o melhor que podemos fazer. Nós queremos ser o melhor que podemos ser para os nossos esposos. E o que vai ser? Ser como Jesus. Nós queremos fazer o melhor que podemos fazer para os nossos filhos. E isso é ser como Jesus. E o melhor que podemos fazer por garotas, por mulheres, por gurias, pelas nossas filhas e por outras mulheres é ser como Jesus. Esse é o foco da comunidade. Amém? Então tá, vamos para o texto? Eu quero falar para vocês, então, de uma mulher forte. Eu poderia falar, já que é a primeira reunião de mulheres fortes, né? Eu poderia falar, e seria até aceitável, eu pegar uma mulher de bastante destaque na Bíblia, né? Seria o mais comum, seria o esperado, pegar Maria, mãe de Jesus, por exemplo. Foi uma baita mulher. Débora liderou um povo inteiro e teve um homem. Como é que é o nome do cara? Baraque? Acho que é. Não? Como é que é o nome do cara que não queria ir lá com a Débora? Sem a Débora, para a batalha? Então,
Ele disse que não ia para a batalha sem a Débora, lá em Juízes. Ela foi uma baita de uma mulher, ela guiou uma nação inteira. Né? Mariane, está pesquisando aí? Ô, Mariane, já foi melhor. Então, gente, eu podia falar de Ana, que foi mãe de Samuel. Podia falar de tantas outras mulheres que tiveram uma relevância maior, né? Podia falar de Esther, afinal de contas, ela foi uma rainha. Mas daí é difícil, né, se identificar com uma rainha. É difícil se identificar com uma juíza, né? Algumas até poderão se identificar, mas é bem fácil se identificar com uma mulher comum. Então eu quero falar de uma mulher bem comum, que vivia a vida que nem a gente vive. E o nome dessa mulher é Abigail. Está em 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. A gente vai conhecer a história da Abigail. Havia um homem Maom que tinha suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita. Porém, Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era descendente de Calebe, o Nabal. Quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhes disse: vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem-lhe, em meu nome, como está. Digam àquele afortunado: paz para você, paz para sua casa e paz para tudo que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Seus pastores estiveram conosco e nós não o maltratamos e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão: portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois, ficaram esperando. Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar aos homens que eu nem sei de onde vêm? Então, os rapazes de Davi se puseram ao caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. Então Davi disse aos seus homens: que cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiram Davi. 400 homens, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Esse texto está falando mais ou menos nos colocando por dentro de como era a vida de Nabal e a vida de Abigail. E algumas coisas me chamaram a atenção na vida dessa mulher normal. Ela era uma mulher casada, né? E ela era casada com um homem rico. E esse homem rico estava fazendo o trabalho dele, tosqueando as ovelhas. E nesse contexto, Davi já tinha conhecido os pastores desse homem, tinha cuidado dele no deserto, que era um deserto perigoso. E aí ele queria o quê? Uma retribuição do favor, pediu que Nabal mandasse alguns suprimentos para ele. Mas Nabal usou palavras de desprezo para Davi. Obviamente que Nabal sabia quem era Davi. Quem é que não sabia no reino todo quem é que era Davi? Gente, ele era um campeão de guerra, ele era genro do rei. Ele usou propositalmente palavras de desprezo. Aí o que acontece? Ele despertou, ele era um homem ruim, a Bíblia fala que ele era um homem mau, e ele despertou o furor de Davi. O que me chama a atenção aqui? A primeira coisa que me chamou a atenção, a Bíblia fala que Nabal, ele era grosseiro. Deixa eu ver o versículo aqui. Versículo 3 diz que Nabal era grosseiro e mau em tudo que ele fazia. E a Abigail era bonita e inteligente. E é dessa mulher que eu vou falar, porque no decorrer do texto ela se mostra como um exemplo. Então a primeira coisa que eu noto aqui é que, às vezes, infelizmente, mulheres boas mulheres, boas cristãs, podem se casar com homens maus. Infelizmente. Nós vivemos em um mundo
caído. Aconteceu algo muito horrível no Jardim do Éden. E depois da queda, as coisas não são mais perfeitas. Nem sempre as coisas são preto no branco. Às vezes, uma mulher cristã verdadeira, ela pode se casar com um homem mau. Então, meu primeiro aviso aqui é para você que ainda não casou e que vai se casar provavelmente. O meu primeiro aviso é que você guarde o seu coração. Porque homens maus estão por aí. E tudo o que eles querem é roubar o tesouro do teu coração. Cuidado para não deixar qualquer um ter acesso ao teu tesouro. O teu tesouro é o teu coração. Aí você pode me dizer, mas como é que eu vou saber? Pode acontecer, sim, de um homem enganar até o casamento. Mas isso é a exceção. Então, mulheres que estão aqui, solteiras, parece clichê, mas a verdade é que é melhor sozinha do que mal acompanhada. E quando eu assino de tal, nós cristãs estamos dizendo o quê? Eu, fulana de tal, aceito que ciclano será o meu líder. Que eu serei submissa a esse homem até a morte. E se ele não for cristão, se ele não amar verdadeiramente Jesus, eu estarei colhendo os frutos deste casamento. Eu estarei orando por dois, amando por dois, sendo madura por dois, até o fim dos meus dias. Vocês conseguem entender a seriedade disso? E aí, o que acontece? Quando é bonitinho, quando é jovem, né? Ele enche os olhos, ele é querido. E aí não ouve o pastor, não ouve os obreiros, não ouve as irmãs mais velhas. Está todo mundo dizendo que o cara não dá frutos. Está todo mundo vendo que o relacionamento não vai andar. Mas ela vai. Vai, faz 3 filhos. Aí o que acontece? Dali a 30 anos, ela é a irmãzinha do círculo de oração de Coque, que está todo mundo vendo chorar e orar pelo marido. E eu realmente tenho piedade dessas irmãs, porque é uma vida sofrida. Mas eu queria que vocês solteiras, que talvez estejam me ouvindo lá na internet, que tem muita gente solteira que me acompanha na internet, e daí diz, porque ele é meu noivo e ele caiu só 3 vezes na pornografia. O que tu acha que eu faço? Eu perdoo? Porque ele me traiu com a minha melhor amiga, mas ele se arrependeu e disse que é uma nova criatura. Vai, casa, faz 3 filhos. Gente, essas irmãs, a maioria, vai e conversa com uma irmã lá na Assembleia de Deus, que está há 30 anos orando pelo marido. A maioria delas teve a chance, quando era jovem, de usar o discernimento, ouvir conselhos, e ela optou porque não, eu vou mudar ele. Mulher não muda homem. Ou Jesus transforma, ou ninguém transforma. Então, assim, não arrisca teu pescoço. Não assina o papel se o cara não dá frutos de transformado. Tá bom? Esse é meu primeiro conselho. Segundo conselho. Casei. Me dei mal. Irmã, quero te dizer que Jesus é bom. Que Jesus é perdoador. Quero te dizer que Jesus ainda é a solução para isso também. Se por acaso você é aquela jovem que não ouviu e casou com um homem mau, dobra teu joelho. Deus é nosso Pai. Deus é bom. A regra não é essa, que você case para depois ganhar a alma dele. Mas Deus é bom e misericordioso. Talita, não ouvi o conselho. Casei, meu marido é ímpio, não ama Jesus, estou sofrendo. Agora o meu discurso para você é outro. Amiga, dobra teu joelho todos os dias da tua vida e ora pelo teu marido. Ama o teu marido. Pega 1 Pedro 3 e faz dele o teu texto de cabeceira. Se submete ao teu marido e ganha ele através da tua gentileza. Testifica de Jesus todos os dias para ele, através do teu amor, através da tua submissão, através do teu agrado, do teu aconchego. Deixa ele perceber que mulher crente é diferente das mulheres do mundo. Seja um refúgio para ele. Das duas, uma.
ou toda a tua dedicação vai servir de bênção e ele vai se converter, e eu quero que isso aconteça em nome de Jesus, ou o teu testemunho um dia vai servir também para a condenação dele. Esse homem não vai poder dizer que nunca ouviu de Jesus, que não foi casado com uma serva dele, uma serva do Senhor. E não me esqueçam de uma coisa, a nossa submissão, ela é, primeiro, um fruto da nossa salvação. Se você tem que se submeter a um homem e ele não é um bom líder, não é agradável, não é fácil, não é. Mas você está primeiro se submetendo a Jesus, porque esta é uma ordenança bíblica, que as mulheres se submetam aos seus maridos, tá bem? Então, esse é o primeiro conselho. Ela era uma boa mulher, mas ela se casou com um homem mau. Isso pode acontecer com você. Se você é solteira, você vai pedir a Deus discernimento e conselho aos seus pastores, aos seus líderes. Você vai olhar os frutos desse rapaz. E se você já casou, Jesus é bom. Ora, ora, ora e ora. Porque do mesmo jeito que eu vi muita mulher de coque orando e não deu em nada, eu vi muito testemunho bom. Então eu quero te encorajar. Se você já casou, ama teu marido e ora por ele. Segunda coisa que chama atenção. Essa mulher, ela era rica. A Bíblia diz que ele tinha 3.000 ovelhas. Então, ele tinha muito dinheiro. Essa mulher, ela podia ser uma mulher avarenta, ela podia ter se tornado uma mulher arrogante, ou ela podia simplesmente ser uma mulher escorada. E ela escolheu não ser isso. Outra coisa, o marido dela era mau. A Bíblia fala que Nabal era mau. E ela podia se tornar como ele, ou usar a postura de pecado dele para também pecar. E, ao contrário, ela não fez isso. Ela não usava a maldade dele para justificar o pecado dela. Quantas vezes a gente usa a falta de liderança do nosso esposo para justificar o nosso pecado? Eu já fiz isso. Ah, não, mas é que ele errou nisso. E daí, porque ele errou nisso? Porque eu sou... Não, uma coisa eu tenho que confessar para vocês, né? Thalita está lá na frente falando porque ela já passou dessa fase. Não matei o chefão ainda. Não passei dessa fase no videogame. Estou aqui porque eu sei que o pecado é puxado. Estou aqui porque também luto contra o pecado, porque sei até onde a Eva que está dentro de mim pode gritar. Estou aqui porque eu sei que estamos todas no mesmo barco. Não adianta vocês me olhar, tem umas que eu olho e assim, ai, olha a carinha, essa daí não tem problema. Ah, não, olha só, impossível. A gente olha a Carol do Mateus, né? Ai, a Carol do Mateus, gente, para ela deve ser muito fácil. Ai, mas já a Letícia não, já é geniosa, né? Ai, não, a Letícia está aí. Não, gente, todas estamos no mesmo barco, todas somos pecadores, todas temos uma Eva que grita dentro de nós. E todas nós usamos, às vezes, o pecado do nosso marido para justificar o nosso pecado. Eu já usei assim, ó. Ai, não, amor, mas sabe o que é? É que eu sei que eu estou errada. Mas eu fico braba por causa do jeito que tu fala. Porque se tu chegar e tu falar assim, ó, assim, a gente é boa para ensinar eles a nos pastorear, né? Eu sou tri boa nisso. É assim, amor, ó, eu tô errada. Mas tu chega e tu fala assim comigo, que daí eu vou. Vai dizer que vocês nunca fizeram isso. Ah, só eu que faço. Não, né? Essa mulher, ela não fazia isso. Ela era casada com um homem mau e ainda assim a Bíblia demonstra que ela tinha boas atitudes. A Bíblia fala que ela era inteligente e bonita. E no decorrer do texto, vocês vão perceber que claramente ela não é tardia em se humilhar. Quando nós chegarmos nesse ponto, eu vou salientar para vocês. Essa mulher, ela nos lembra o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ela não se deixava afetar por aquilo que a rodeava. A primeira coisa que nós vemos nessa mulher, o que a rodeia não afeta quem ela é. As circunstâncias que ela vive não afetam quem ela é. O meio em que ela está não afeta quem ela é. Será que você pode dizer isso de você? Será que a gente pode pensar isso de nós? Será que nós somos assim? O meio em que eu estou não pode afetar o tipo de cristã que eu sou. Ah, é mais difícil?
Claro que é. Se tu é casada com um homem ímpio, é mais difícil. Mas o teu cristianismo não pode depender dele. É mais difícil quando tu está com, sei lá, teus 5 filhos doentes chorando, o cachorro pedindo comida, o marido chega nervoso em casa, a prova da faculdade o professor foi injusto, no trabalho aquela colega fica fazendo fofoca de ti. É mais difícil? Claro que é. Mas nada é justificativo para o nosso pecado. O meio que nós estamos não pode justificar o que nós somos, não pode transformar o que nós somos. Nós somos cristãs, nós somos filhas de Deus, nós somos servas de Deus. Você usa os seus bens como desculpa para justificar o que você é? Não, eu não uso meus bens porque eu não tenho muitos bens. Você usa a falta deles? Tem mulher que usa os bens, né? Tem dinheiro, tem limite no cartão, tem isso, tem aquilo, para justificar, para alterar o que ela é, o comportamento. E aí você, que não tem nada disso, acha que porque não tem, daí pode murmurar. Porque tem boleto vencido, eu tenho direito de ser murmuradora? Não, não tem. Uma mulher de Deus, uma mulher forte, ela não se deixa ser moldada pelas coisas que a rodeiam. E engraçado que a gente está falando sobre como ser Abigail, né? Como ser uma mulher como Abigail. E será que muitas de nós, ao invés de sermos como Abigail, não nos tornamos como Nabal? Eita. Como é que a gente se torna como Nabal? Quando confiamos no nosso nascimento. A Bíblia fala que ele era um homem rico, que ele tinha 3.000 ovelhas e que ele era descendente de Caleb. Ele era de uma família chique. Ele tinha descendência boa. Quando nós confiamos no nosso nascimento e não no novo nascimento, nós nos tornamos como Nabal. Mas o que é isso? Como assim o meu novo nascimento e o meu nascimento? Não importa se teu pai é crente, se tua mãe é crente, se teu pai é pastor, se o teu marido é crente. Você tem descendência de crente, você tem descendência de boa família. Se o teu avô é crente, se teu bisavô foi missionário na África. Quando Jesus voltar, ele vai cobrar de você. A Bíblia fala que ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. Quais são as tuas obras? Você nasceu de novo da água e do Espírito? Você é uma nova criatura em Cristo? Você se comporta como tal? Ou você se escora porque se o teu marido não chama para fazer o culto, vou fingir que não lembrei, né? Vamos dormir. Afinal de contas, eu estou cansada, cuidei das crianças o dia inteiro. Como é que nós nos tornamos como Nabal? Quando nós confiamos nos nossos bens materiais. Quando os nossos bens materiais, eles são aquilo que nós nos apoiamos. Se o Uber deu bom esse mês, a gente está feliz. Se o Uber deu ruim, a gente murmura e trata mal todo mundo. A gente acha que pode falar mal das pessoas, do marido, de Deus, da igreja, né? Nosso humor, nosso cristianismo é de acordo com o Uber. Se o Uber foi bom ou não. Quando nós deixamos para trás a nossa gentileza, nós nos tornamos como Nabal. E gentileza é uma coisa muito feminina, muito fácil, né? Não que os homens não possam ser, mas era para ser uma característica muito feminina, que muitas mulheres vão perdendo com o tempo. Você se torna como Nabal quando você se torna grosseira com as pessoas, tendo motivo ou não. Quando somos egoístas, ele comia, bebia e não se preocupava com os outros. Segunda coisa que chama atenção é que ela não é uma mulher caótica. Tu vê do versículo 14 até o versículo 17. Um dos moços dela, nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele o pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido bons e nunca fomos maltratados por eles, de nenhuma coisa sentimos falta, em todos os dias de nosso trato com eles. Quando estávamos no campo, eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. E agora, pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor, contra toda a sua casa. Ele é um homem maligno e não há quem consiga falar com ele. O que aconteceu?
o servo dela chegou e disse: é o seguinte, vamos todos morrer. Tem notícia mais apavorante do que isso? Te imagina agora na tua casa, aí chega, sei lá, alguém te diz: a gangue tal está chegando, vai meter o pé na porta, vai tirotear todo mundo. Foi essa a notícia que ela recebeu. Alguém aqui já recebeu uma notícia dessas? Deve ser assustador, né? Eu acredito que se você está aqui viva, é porque não recebeu nenhuma notícia dessas. Mas por notícias bem menores você já se apavorou. Por notícias muito pequenas, por situações bem mais irrelevantes, você já colocou a mão na cabeça e disse: ai meu Deus, vamos todos morrer, a vida é terrível, não sei o que fazer. O caos entrou na tua vida. Você se permite ficar ansiosa, ficar nervosa, ficar enlouquecida, não sabe o que fazer. Aquela mulher, ela não fez isso. A Bíblia relata que ela organizou uma comitiva, arrumou comida e disse para o servo: vem atrás de mim. E foi resolver. Simples assim. Tem mulher que é tão caótica que qualquer coisa, um filho com 36,5, sei lá, não, 36,5 normal, 37,2. Gente, Jesus, não deixa meu filho morrer. Não é fácil, gente, eu sei que não é. Mas nem todas as coisas que acontecem ao nosso redor são para alarme. Nem todas as coisas a gente vai resolver chorando. Nem todas as coisas, aliás, mulheres fortes choram, mas não devem choramingar por qualquer coisa. Fica a dica. A cena que chega para essa mulher é a pior possível. Mas o que ela faz? Ela toma uma decisão sábia, firme, corajosa e vai. E é isso que você tem que fazer da sua vida. A situação não é favorável? Não, não é. O que eu vou fazer? Dobrar meu joelho, pedir a Deus sabedoria e discernimento, me acalmar, saber que existe um Deus no trono, que é soberano sobre todas as situações, e de acordo com isso é que eu vou me comportar. O servo foi até ela porque sabia que ela podia resolver aquela situação. Às vezes, você é a última a ficar sabendo das coisas na sua casa, porque todo mundo sabe que se você souber da situação, vai pegar fogo o circo. Você é o tipo de mulher que os seus filhos, o seu marido, a sua amiga, recorre a você para pedir conselho? Seria bom se fosse. Isso é um sinal de que você tem algo para dar. O que é que você tem para dar? Ansiedade? Ansiosa. Tem mulher que ajuda o marido. E tem mulher que ajuda o marido a resolver os problemas que ele não tinha antes de ter ela. Que tipo de mulher é você? Do versículo 23 ao versículo 31, ela mostra que ela é humilde. Ela se encontrou com Davi. Davi ia descendo para matar todo mundo e ela ia descendo com os mantimentos. Ela se encontrou com Davi e eu não vou ler o texto porque vai ficar longo. E se vocês lerem em casa, vocês vão perceber que ela falou 14 vezes, citou Davi como meu Senhor, como Senhor. Davi, embora fosse o cara, ele tinha uma promessa, mas ele ainda não era rei. Ele ainda estava como fugitivo do rei Saul. Ela era uma senhora de muitos bens. Mas tu acha que diante da situação, ela, vou ficar aqui. Não era comum uma senhora ir ao encontro de alguém, quanto mais se dobrar aos pés daquela pessoa e chamar aquela pessoa de Senhor. Ela não é tardia em se humilhar, ela vê a situação ao redor dela e ela rapidamente toma um jeito. Olha, não vou ficar na minha posição, vou dar um jeito de me humilhar. Você é assim? Você se humilha com facilidade? Você se arrepende com facilidade? Como é o teu coração? É aquele coração, estou aqui, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ou é um coração que ao ouvir uma repreensão tem facilidade, diz, não, estou errada, pequei, preciso mudar. É uma característica, infelizmente, que eu percebo muitas mulheres. A gente vê bastante homem fazendo coisa errada, mas a gente vê também bastante homem confessando que errou. E daí quando tu chama a mulher para conversar, eu fiz, mas sempre tem um mas. E uma coisa que eu aprendi porque eu uso o mas, né? Infelizmente. Mas uma coisa que eu aprendi com o meu pastor é que quando eu digo eu fiz isso, mas por quê? É porque eu estou querendo me justificar. E quando eu quero me justificar, eu não permito que Cristo me justifique.
Eu não preciso do mas. Eu não preciso justificar os meus erros. Jesus já me justificou. Qual é a postura correta que a Thalita deveria ter todos os dias quando é repreendida ou repreendida em casa, ou repreendida pela palavra, ou repreendida pelo Espírito Santo, ou repreendida pelo marido? É refletir, pensar e ser rápida em se humilhar. Realmente, eu fiz isso. E na nossa cabeça vai vir o mas. Sempre vai vir. Luta contra esse mas, gente. Jesus nos justifica. Outra coisa que você vai notar. Não, ainda não. Não seja tão proativo, amigo. Ela assume uma culpa que não era dela. Mesmo não tendo perigo de morte, ela se coloca em perigo. O versículo... Não vou achar o versículo, mas lembro do texto. Davi disse, jurou que era para cingir a espada e que nenhum homem ficaria vivo. Davi não disse nada sobre as mulheres. Então ela não corria perigo. Mas o que ela escolheu fazer? Ela escolheu se colocar em perigo. Ela escolheu tomar uma atitude diante daquela adversidade. Mesmo ela não correndo perigo, ela tomou uma atitude correta, se colocou em perigo em prol dos outros. O que eu quero que vocês pensem? Não que vocês se coloquem em perigo. Mas, agora sim, o que o diabo quer que você pense? Se o pecado inicial não é teu, você não precisa fazer nada. De quem era o pecado? De Nabal. Quem é que ia morrer? Nabal. Os homens daquela terra. Ela ia ficar bem. Então, ela poderia muito bem ficar confortável na casa dela. O homem já era mau mesmo. Deixe que Davi passe a faca. Não, ela era uma mulher piedosa. Ela conseguia se colocar no lugar do outro. Ela conseguia se arrepender em prol dos pecados do outro. E deixa eu te dizer uma coisa. Existem muitos pecados que a gente pode se arrepender. A gente tem mais de achar que não, né? O Brasil, por exemplo. A gente pode se arrepender como nação, porque a nossa nação é uma nação idólatra. A gente pode se arrepender como igreja, porque a nossa igreja poderia ser mais missional. Sempre a gente pode se arrepender também pelos pecados comunitários. E também o diabo vai querer, vou dar um exemplo aqui bem simples. Se vocês estão discutindo, marido e mulher, o marido pecou. Quem fez o erro ali foi teu esposo. Eu não preciso me arrepender. Eu não preciso fazer nada para mudar a situação. Nós discutimos, mas quem errou foi ele. Eu vou ficar uma semana dando um gelo nele. Azar. É a postura muito bíblica. Não, gente. Uma mulher piedosa, uma mulher forte, ela vai se arrepender pelo pecado do outro também. Ela vai buscar ajuda. O diabo quer que você pense que você não precisa fazer nada, quando não foi você que começou a briga. O diabo quer que você pense que você não precisa ser humilde. Não, mas humildade tem limite, né? Sim, para a nossa cultura, sim. Porque na cultura que a gente vive, ser humilde é ser fraco. Né? Não é sinônimo de força. Mas uma mulher forte em Cristo, ela busca a humildade, como Abigail. Abigail não precisava, mas ela foi humilde. Abigail não precisava, mas ela recorreu a Davi para salvar o seu marido, a sua casa, os seus bens. O que o diabo quer que você pense? Que a humildade não tem recompensa. Que não vale a pena lutar pelo teu casamento. Que não vale a pena servir a Jesus. Que não vale a pena se manter aos pés da cruz. Que não vale a pena se submeter aos seus pais. Que não vale a pena se submeter à liderança. Sempre ele vai colocar um porém. Que não vale a pena se submeter à liderança do seu marido. O diabo sempre vai colocar um porém. Mas a humildade tem uma recompensa. A Bíblia fala que a humildade tem uma recompensa. Por último, a vida de Abigail gera louvor. Lá no versículo 33, ela se encontra com Davi e ele diz: bendito seja
o Senhor Deus de Israel. Ela é chamada de prudente no versículo 33. Ela é chamada de bendita. Bendita seja você mesma. Ela salvou a vida de toda a casa. Ela salvou o seu marido ímpio. E além disso, se vocês continuarem lendo, ela conversa com Davi. Davi estava pé da vida. Ela apaziguou Davi, convenceu ele a não matar todos da casa de Nabal. Ela salvou, além da vida dos entes dela, ela salvou a reputação de um homem de Deus, que era Davi, futuro rei. Ela lembrou ele das promessas que Deus tinha para ele e que não seria correto um rei ter sangue inocente nas suas mãos. Tudo isso por causa da postura que ela teve. Ela certamente era conhecida por sua prudência e pelo tipo de mulher que ela era. Uma coisa que a gente vê na Abigail é que ela era inteligente e ela usava essa inteligência para o bem. E o que é que a gente tem muitas vezes no nosso meio e o que é muito comum nos nossos dias? Mulheres com alto poder de persuasão, mulheres bonitas, mulheres inteligentes que usam isso para o seu benefício próprio, que usam isso para maldade, que usam isso não para a glória de Deus, mas para a sua própria glória, para seu próprio benefício e às vezes até para o mal alheio. Que tipo de mulher é você? Quando você tem como exercer um pinguinho de influência. Você usa essa influência para quê? Quando você está entre as amigas e você percebe que você é ouvida, para que você usa a sua persuasão? Para quem você empresta a sua voz? No grupinho do WhatsApp, você é mais uma voz para fazer fofoca, para falar mal, para colocar intrigas, para, você viu a fulana? Ou você é aquela que chama, né? Que chama para perto do Senhor, que não é bem assim, que chama à prudência, que chama à verdade, que faz o bem para as pessoas. E aqui eu tenho que falar uma coisa que é triste, mas é verdade. E me perdoem as irmãs queridas que são mais velhas do que eu, porque eu as amo. Mas a gente nota que quando a gente tem 16, 17, 18, 19 anos, a gente tem uma visão mais deslumbrada da vida. Tudo é mais bonito, tudo é mais belo. Só que daí a gente vê que a vida não é assim, infelizmente. A vida não é o fantástico mundo de Thalita. Porque com o tempo a gente encontra pessoas más no caminho, a gente passa por adversidades, a gente tem perdas, a gente enfrenta doença, a gente conhece muita coisa ruim. E aí aquela visão de que tudo é bom, de que tudo é bonito, de que tudo vai dar certo, ela vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E a gente vai se amargurando, se amargurando, se amargurando. E eu não estou dizendo que as irmãs mais velhas são assim, não. Mas estou dizendo que é um perigo para todas nós, à medida que os anos vão se passando, perder esse olhar belo para a vida, perder esse olhar belo para o próximo. Sabe aquela história assim, ó, e vocês vão se identificar. A guriazinha vai casar. Aí ela vai fazer o chá de panela dela. Eu quero tudo rose gold. E tu sabe que com 3 anos de casado não vai ter nada mais rose gold. As coisas vão descascar. Vai ter um prato vai quebrar. O outro vai levar para o fulano emprestado, ele não vai devolver. Aí vai ter uma coisa laranja, uma coisa azul, uma coisa de inox e uma coisa preta. Aí a amargurada velha, não seja boba, isso daí é pura frescura. Depois daqui uns anos tu não vai ter mais. Deixa de ser amargurada, quando foi a tua vez tu sonhou. Gente, existe um limite entre tu ensinar uma moça mais jovem e tu tirar os sonhos dela. Esses tempos atrás, uma moça bem querida que eu amo muito, disse assim para mim, e eu fiquei trifeliz. Vou dar um testemunho de mim. Fiquei bem feliz mesmo, porque eu tenho essa tendência, porque eu vi muita coisa ruim. Então eu tenho essa tendência a desconfiar da vida. Mas eu preciso que Jesus me mude. E essa moça, ela disse assim, olha, eu nunca tive coragem de aprender a cozinhar com ninguém, porque as mulheres mais velhas que tentaram me ensinar, elas já começam com desdém e sem paciência de me ensinar. Porque tu vai bater um bolo, e eu me lembro que eu era assim. Eu me lembro que isso aconteceu comigo.
Eu tinha, acho que, 19 anos. Eu casei, tinha 19 anos, uma amiga mais velha foi me ensinar a fazer um bolo. Aí, unta a forma para mim. Aí eu tô assim, bem devagarinho. Eu larguei um pouquinho de farinha, bem um pouquinho de farinha. Ela pegou aquela forma da minha mão, assim, ó. Que nem eu faço agora. A Bel foi lá em casa esse tempo, né, Bel? Em 30 minutos eu fiz não sei quantos bolos, não sei quantas pizzas, mais uns pão caseiro, que agora eu unto a forma assim. Sai daqui, Bebel, sai daqui que o forno está quente. E assim eu vou. Mas daí eu não tenho a paciência da mocinha que está lá com seus 19 aninhos aprendendo a fazer. Ela vai untar a forma do jeitinho dela. E aí essa moça falou para mim, olha, tu foi a primeira pessoa que me ensinou sem desdém, sem me apressar, teve paciência comigo. Por isso que eu me encorajei de aprender contigo. E não só na arte da cozinha, gente, mas na vida. Sejamos dispostas a ensinar aquela que ainda não passou por aquilo que a gente passou, mas com amor, com empatia. Quando você olhar alguém mais jovem, lembra de como tu era. Lembra dos sonhos que tu tinha, da inexperiência que tu tinha, de como Jesus foi bom te trazer até aqui. Amém? 3 coisas que mulheres que geram louvor fazem. Estou acabando. Elas não agem com base nas circunstâncias e elas não resumem a vida ao momento em que estão vivendo e elas têm fé. Deixa eu falar uma coisinha aqui rapidinho sobre o momento que você está vivendo. A nossa vida é feita de fases, de estação. Talvez hoje você esteja com os filhos tudo pequeno, ranhento, com febre. Você não consiga fazer nada direito. Eu não consigo. Quando alguém vai tomar chá comigo lá em casa, eu tomo chá assim, ó. Bebel, sai daí. Maria, vem cá, não precisa chorar. Maria, não sei o quê. E eu não consigo me sentar para tomar um chá e ficar tipo assim, 30 minutos desfrutando daquele chá. Não. E às vezes, deixa eu confessar, me bate um desespero. Meu Deus, quando é que eu vou me fazer uma mesa de chá bem bela, como eu gosto? Ler um devocional, ouvir os passarinhos cantando e conversar com as minhas amigas assim. Eu acredito que daqui uns 10 anos eu vou conseguir. Mas nesse momento é o que Deus me deu. É isso. São as minhas filhas que eu tenho que cuidar, amar. E eu vou tomar um chá com as minhas amigas, caminhando para lá e para cá, da cozinha para a sala e levando a Bebel no banheiro. E mãe já deu e não sei o quê. E troca a fralda da Maria. É o que Deus me deu. E é o momento. Viva o momento que Deus te deu da melhor forma que você puder para a glória dele. Mas não te enterra nesse momento. Projete fazer coisas para a glória de Deus. Vai passar. Vai passar. Passa, né, Simone? Diz para mim que passa, Simone. Vai passar, amiga, vai passar. Então, assim, não resume a tua vida ao momento que você está passando. Talvez o momento seja de boleto vencido, aluguel atrasado, filho com febre, marido não é crente, na igreja quase ninguém fala contigo. É só um momento. Vai passar. Eu queria fazer umas perguntas para vocês. Primeira pergunta para você se fazer a si mesma. Como que tu é conhecida pelas pessoas? Tu é a ansiosa? Ou tu é a atrasada? Não. Marca com a fulana, mas a fulana sempre se atrasa. Tu é a... não, fulana nem se importa, nem adianta ligar para ela, nem adianta falar com ela. Fulana não ajuda, fulana não é dessas. As tuas amigas, elas te identificariam como? A fulana é a que nunca vem. Ou a fulana é... não, a fulana, não dá para contar com a fulana. Todas nós temos alguma característica que as pessoas, infelizmente, vão nos rotular. E as pessoas, elas são más. Elas não vão ter dó. Elas não vão ter piedade. Elas não vão nos poupar. Lá no meu serviço, uma vez, colocaram meu nome numa Coca-Cola que não era minha. Por que botaram meu nome nessa Coca-Cola? Porque se é tua, ninguém mexe. Gente, como é que eu sou conhecida nesse serviço? Ai, nesse momento eu sou aquele meme. Eu acho que eu era conhecida como uma mulher braba.
Mas hoje Jesus me mudou. Hoje eu sou uma nova criatura. Não tem nenhum nome meu e nenhuma Coca-Cola aqui da igreja. Amém? Que você não é como Abigail, a gente já sabe. Que eu não sou como Abigail, infelizmente, eu já sei. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu olho para dentro de mim, no meu dia a dia corrido, que mais uma vez eu caí num pecado grosseiro, que eu disse para mim mesma que eu não ia mais cair. Que eu disse para mim mesma, não, da próxima vez eu vou mudar, eu vou agir como uma mulher de Deus, eu vou vencer esse pecado. E aí passou alguns dias e eu caí de novo nesse pecado. Me bate um desespero. Quando eu olho para dentro das minhas condições, eu quero largar tudo e dizer, eu não quero mais falar para as mulheres. E isso aconteceu esse mês. Mariane sabe. A Mariane é aquela que eu... A Mariane é conhecida por aquela que eu corro quando eu preciso de ajuda, né, Mari? Esse mês, eu caí num pecado tão grosseiro que eu luto a minha vida toda contra ele. E eu não estou aqui porque eu venci os meus pecados. Eu estou aqui porque eu quero vencer. Porque eu quero que Jesus me mude e eu quero que Ele mude vocês. E aí esse mês eu disse, eu não vou mais falar para as mulheres. Eu não vou mais usar meu Instagram. Eu vou sair do Facebook, eu vou sair do Instagram. Eu vou cuidar das minhas filhas e da minha vida porque eu sou uma farsa. Porque eu não consigo vencer. Eu vou desistir, eu vou entregar a toalha. Porque por um momento eu olhei para dentro de mim e eu não tenho como vencer. Eu não consigo. Mas Jesus consegue. Jesus pode. Se você for ler o texto, vocês vão perceber que aquela mulher, ela tinha olhos transcendentes, além da situação. Nabal não estava fazendo o que era certo. Davi ficou furioso e também não botou o olhar dele nas coisas que eram corretas, onde devia. Ela conseguiu apaziguar Davi, transformar a visão de Davi, porque ela tinha os olhos dela em algo maior, nas promessas de Deus, em algo transcendente. E mesmo Davi tendo mudado, tu nota que ele precisava de um Salvador, que ele precisava de alguém pastorear ele. Só que está aqui alguém que é maior do que Davi. Está aqui e está com você na sua casa um Davi maior, um Davi melhor, um Davi perfeito, um Davi que não é segundo o coração de Deus, ele é o próprio Deus. E sabe o que eu fiz lá na minha casa quando eu caí nesse pecado? Que eu sempre, não, de novo, Thalita. Eu olhei para dentro de mim e me desesperei. Mas o Espírito Santo de Deus usou o meu marido e orou por mim. E disse, Thalita, sabe o que tu faz? Tu vai lá, confessa teu pecado para as mulheres, confessa que tu é igualzinho a elas e luta junto com elas. Porque Jesus pode te transformar como pode transformar essas mulheres. E eu estou aqui com vocês porque eu quero que Jesus me transforme. Porque eu não sou uma Abigail, eu não sou ainda esta mulher forte, esta mulher completa, mas eu não sou mais quem eu era quando Jesus me salvou. Vocês podem não ser perfeitas, vocês podem ainda não estar no patamar que vocês querem, mas olha para trás, quando tudo começou, quando a jornada da maturidade, quando vocês deram o primeiro passo, o passinho que a Anitta está dando hoje. Vocês não são mais a mulher que iniciou. Eu não consigo. Não, você não consegue. Mas Jesus está aqui. Jesus é gracioso. Jesus tem perdão. Se você se arrepender, se você confessar, Ele pode te ajudar. Ele pode te transformar. E assim, não tem limite. Tá? Pode pensar assim, mas tu está falando aí porque é um pecadinho de nadinha, tu não sabe o que eu fiz, tu não sabe o que eu passo, tu não sabe a minha luta. Não há limites para o poder de Deus, não há limites para o perdão da cruz. Se aquele sangue que verteu na cruz foi por ti, então Ele pode te salvar, então Ele pode te transformar, então Ele pode te capacitar a vencer essa luta. Amém?
Amém. Glória a Deus. Então, não te desespere. Jesus pode fazer de você uma Abigail. Desafio da semana para você, minha amiga Abigail. Chega em casa e pede perdão pelo caos que tu causou. E eu não sei qual foi. Mas se você pedir perdão, há perdão. Amém? Então tá. Pode se sentar à frente uma para a outra. E eu tenho algumas perguntinhas e eu vou dar alguns minutinhos para vocês. Cada mesa, a mulher que se sentia à vontade para começar a falar, liderar, orar umas pelas outras, fica à vontade. Deixa Deus te usar. Pelo menos vocês não têm que fazer que nem eu que estou com o microfone, né? Pensa. Qual é o teu principal ponto fraco? O que tu tem deixado te afetar? Essa é a primeira pergunta, tá? A segunda pergunta. Qual a principal característica que as pessoas já te rotularam, que tu gostaria que mudasse? E por último, o que tu pode começar a fazer hoje para gerar louvor para Jesus? Fiquem à vontade para conversar, gurias.